neste lugar. Ele está. O Espírito de Deus se move neste lugar. E Ele está aqui para te consolar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está. Canta, igreja, neste lugar. O Espírito de Deus se move, força. O Espírito de Deus se move neste lugar. Ele está aqui para consolar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. Eleva os teus braços e peça: move-te, move-te em mim. Força, move-te em mim. Peça: toca minha mente. Toca minha mente, meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Coloca a mão no teu coração. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Vai desejando isso. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Deseje essa verdade. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Vai desejando, vai dizendo: move-te, Espírito Santo, em mim. Move-te, Espírito Santo, no meu coração. Age, Espírito Santo, no meu coração. Consola-me, Espírito Santo. Liberta-me, Espírito Santo, nesta manhã, para que o meu coração esteja livre, esteja aberto para tudo aquilo que o Senhor tem para mim nesta manhã. Reza, servo. Deseja, igreja. Diga: move-te, move-te, Espírito Santo. Move o meu coração. Move o meu coração a abrir-se mais e mais para o Senhor. Move-me, Espírito Santo, como servo. Move-me, Espírito Santo, como o meu ministério. Move, Espírito Santo. Qual é o seu ministério? O ministério da pregação, intercessão, música, acolhida. Qual é o seu ministério? Vai dizendo: move-te, Espírito Santo, no meu ministério. Move-te, Espírito Santo, no meu grupo de oração. Move-te, Espírito Santo, na vida daqueles servos que não estão aqui nesta manhã. Move-te, Espírito Santo. Age, Espírito Santo, com o teu poder, com a tua graça. Cante. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente. Toca minha mente, meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Eleva os seus braços e direciona para a sua cidade. E você agora vai pedir o mover desse Espírito Santo sobre o seu grupo de oração. De repente, quantos servos que não puderam vir, que não puderam estar aqui neste final de semana. Você, coordenador, coordenadora, peça nesse momento que o céu se abra e recaia sobre a vida de todos os servos do seu grupo de oração. Você, servo de Deus, peça o mover, o agir do Espírito Santo. Interceda, servo. Eleva a sua voz e clame: move, Espírito Santo, move-te. Move-te sobre o meu grupo de oração. Move-te, Espírito Santo, sobre todos os servos do meu grupo de oração. Sobre a vida, Espírito Santo, daqueles que não puderam aqui estar. Move-te, Espírito Santo, sobre os nossos ministérios. Move-te, Espírito
na vida dos nossos servos. Reacende, Espírito Santo, a chama dos nossos grupos de oração. Sim, Espírito Santo de Deus, age poderosamente na vida de cada servo, de todos os servos da nossa diocese agora. Move-te, age. Reza, igreja. Age, Espírito Santo de Deus, age. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Das suas mãos, como você está? Sobre o nosso amado Lázaro. Reza, igreja. Reza, servo. Peça nesse momento o mover do Espírito Santo. Move-te, Espírito Santo. Move-te, Espírito Santo, na vida deste servo. Move-te, Espírito Santo, na vida do Lázaro agora. Sim, Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito Santo de Deus, move-te. Age agora. Fala, Senhor. Fala, Senhor, através da vida desse profeta. Fala, Senhor, aos nossos corações nesta manhã. Espírito Santo, suscita no coração do Lázaro o que o Senhor deseja falar, o que o Senhor deseja fazer através deste filho amado. Mãezinha, intercede. Mãezinha, roga. Mãezinha, eleva o Lázaro ao coração de Jesus agora. Sim, Espírito Santo de Deus, move-te. Você pode ir se sentando e vai cantando. Toca, toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Louvado seja o glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo. Nosso querido Papa João Paulo II, em um dos documentos que ele escreveu, chamados Domino Jesus, ele disse assim que a cada domingo a Páscoa se renova. Se a Páscoa se renova, isso significa que o ressuscitado está aqui no meio de nós, amém? Vamos acolhê-lo então com uma salva de palmas nessa manhã. Na sua infinita bondade, Deus então tem falado ao nosso coração. E encerrando então a nossa participação nesse nosso retiro de servos, eu quero tratar com vocês sobre servir ao Senhor com alegria. A alegria de servir tem sido tratado pelo nosso querido Papa Francisco, agora nesse novo documento, que eu convido você a fazer a leitura. É uma exortação apostólica, a primeira do pontificado de Francisco,
tendo em vista que o último documento sobre a fé foi escrito em conjunto com o Papa Bento XVI. Nem nos nossos melhores, na nossa melhor imaginação, era possível compreender o amor que Deus tem pela Igreja Católica. Eu não sei se você já imaginou essa situação. Nós temos agora 2 papas. Um que está no escondimento diante da presença de Deus em oração, e outro que está falando ao coração do povo. Quando eu olho para essa grandeza e para essa realidade, eu só posso expressar: eu amo a Igreja Católica. E você? Vamos dar uma salva de palmas para a nossa igreja? Para iluminar nossa reflexão sobre a alegria de servir, eu quero convidar você a abrir, por favor, a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 42. Livro do profeta Isaías, capítulo 42. Quem achou diz? Aprenderam, né? Diz assim a palavra de Deus: eis o meu servo, que eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Eu faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Ele não grita, nunca eleva a voz, ele não clama nas ruas, ele não quebrará o caniço rachado, ele não extinguirá a mecha que ainda fumega, anunciará com toda franqueza a verdadeira religião. Ele não desanimará e nem desfalecerá, até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra, e até que as ilhas desejem os seus ensinamentos. Eis o que diz o Senhor, que criou os céus e os desdobrou, que firmou a terra e toda a sua vegetação, que dá a respiração aos seus habitantes, e o sopro vital àqueles que pisam o solo. Eu sou o Senhor, eu chamei-te realmente, eu te segurei pela mão, eu te formei, e te designei para ser a aliança com os povos, a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros, e da prisão aqueles que vivem nas trevas. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a ninguém eu cederei a minha glória, nem aos ídolos a minha honra. Realizaram-se os primeiros acontecimentos anunciados, eu predigo outros, antes que aconteçam, eu vou-lo faço conhecer. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? O livro do profeta Isaías, na verdade não é um livro, é um compêndio. São 3 livros que formam esse grande bloco do livro do profeta Isaías. E a profecia de Isaías, ela vai se exercer em momentos distintos da vida do povo de Israel. Isaías nasceu por volta do ano 760 a.C. E ele exerceu o ministério dele por 50 anos. Ele exerceu o ministério profético. O nome Isaías deriva de um radical hebraico que é Ishaial. Ishaial deriva do mesmo radical que dá origem ao nome de Jesus. Por isso Isaías significa Deus é a salvação. É interessante quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, porque ele era um profeta que era de família nobre. Ele era um profeta da corte. É interessante observarmos isso, irmãos, porque por ser um profeta da corte e de família sacerdotal, inclusive, Isaías estava acostumado com as mordomias da corte real.
E nós percebemos que no início do seu ministério, especialmente quando se faz uma análise um pouco mais histórica do livro de Isaías, que, acostumado às mordomias da corte real, ele profetizava muito mais para agradar o rei do que propriamente dito para falar em nome de Deus. Agora, irmãos e irmãs, é interessante observarmos isso no profeta Isaías, porque quando nós olhamos para essa realidade, nós percebemos que Isaías profetizava, mas não tinha vivido um encontro pessoal com Deus. Ontem pela manhã, eu dizia isso para vocês, que infelizmente existem muitos servos dentro do nosso movimento, que estão servindo, que já estão exercendo um ministério, mas que não fizeram uma experiência íntima, pessoal e transformadora com Deus. E ontem pela manhã, eu tratava com vocês a respeito da diferença da experiência religiosa e da experiência de Deus. E talvez ao partilhar com vocês essa realidade, o nosso coração e a nossa mente se abram um pouco mais para compreender aquelas pessoas que estão no nosso grupo de oração, mas que infelizmente não assumem o compromisso do serviço. São aquelas pessoas que vão empurrando a caminhada com a barriga. São aquelas pessoas que não se comprometem com a fidelidade e as responsabilidades que são próprias e inerentes ao estado de serviço dentro de um grupo de oração. No entanto, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, tem uma frase muito interessante no versículo 1. Está escrito assim: no ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga isso para ele: eu vi o Senhor. Olha aqui, o que é interessante é o que nós aprendemos com esse versículo. O profeta Isaías vai dizer que quando morreu o rei Osias, ele perdeu todas as suas seguranças humanas. Um homem que estava acostumado a profetizar para agradar o rei, quando morre o rei, ele perde todas as suas seguranças humanas. E ao perder as suas seguranças humanas, ele faz uma experiência pessoal com Deus, e ele vai dizer: no ano da morte do rei, eu vi o Senhor. E aí, é toda aquela cena maravilhosa, onde ele vê os querubins que estavam diante do trono de Deus, e a partir do momento que Isaías faz uma experiência pessoal, muda completamente o ritmo da sua profecia, e ele então se torna o grande profeta Isaías. Aí nós vamos olhar para a palavra, especialmente para o livro do profeta Isaías, capítulo 11, ele fala do Espírito e dos dons chamados infusos. Capítulo 12, ele vai tratar a respeito de que uma virgem vai conceber e dar à luz um filho. Capítulo 42, ele fala do servo de Deus. Capítulo 53, olha que coisa linda, gente. 800 anos antes de Cristo, no capítulo 53, parece que Isaías está diante da cruz. Coisa maravilhosa, porque ele fez uma experiência de Deus. Dessa forma, irmãos e irmãs, é necessário que também nós, eu e você, façamos uma experiência poderosa do poder de Deus em nossa vida. Você deseja fazer essa experiência, sim ou não? Quem deseja, então, diga eu. Agora, Isaías, nesse capítulo 42, ele está tratando do servo de Javé. E quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos que Isaías, ao estar falando do capítulo 42, ele está falando de Jesus Cristo. Nós estamos então, ao ler o capítulo 42, nós estamos vendo o modelo de servo para mim e para você. O modelo de servo para nós temos um modelo de homem perfeito. O homem perfeito é nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos e irmãs,
Se Jesus é o modelo perfeito do servo de Javé, nós então, ao olhar para esse texto, nós precisamos perceber se esse texto da palavra encontra eco no mais profundo do nosso coração. Ao olhar para esse texto, nós precisamos, olhando para Jesus como modelo, verificar se em nossa vida existem sinais de que nós somos semelhantes ao verdadeiro servo de Javé. Isaías, ele traz algumas características do verdadeiro servo. Olha só, está escrito no versículo 1b: faço repousar sobre ele o meu espírito. Você pode repetir comigo? Olhe para o irmão que está do seu lado e diz para ele: o Senhor fará repousar sobre você o Espírito Santo. Aqui, irmãos e irmãs, nós estamos diante de uma das características do servo de Javé. Se nós queremos ser semelhantes a Cristo, imitando o seu jeito de servir, eu e você precisamos ser cheios do Espírito. O próprio Jesus, sendo servo de Deus, ele vai, ao iniciar o seu ministério, ler Isaías capítulo 61, e ele vai dizer: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Então Jesus se declara como sendo alguém pleno do poder do Espírito Santo. Se nós queremos ser imitadores de Cristo, nós precisamos também trazer em nós sinais de que somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E aqui, irmão, observe: ser cheio do Espírito Santo não significa somente ser instrumento de Deus através do uso dos carismas. Também é isso, mas ser cheio do Espírito significa sermos cheios dos frutos de santificação que o Espírito coloca em nossa vida. Nós temos que ser servo e ser cheio do Espírito não é somente orar em línguas, mas é manifestar em nossa vida sinais das características do Espírito em nossa vida. Significa, irmãos e irmãs, que como servos de Deus, nós estamos produzindo, por exemplo, o fruto da humildade, o fruto da alegria, da mansidão. Significa, irmãos e irmãs, que nós estamos permitindo que o Espírito nos modele cada dia mais, para que eu e você sejamos mais semelhantes a Cristo. Eu não sei se alguém já chegou para você, olhou bem para você e disse: nossa, você está tão parecido com Jesus Cristo. Já disseram isso para você? Já ou não? Então o Espírito Santo tem muito que fazer em nós ainda, né? Então, irmãos, é essa graça, permitir que os sinais da habitação do Espírito estejam em nós. Um outro exemplo do próprio Cristo. Olha só o que vai dizer o versículo 2. Ele não grita, nunca eleva a voz, não clama nas ruas. O servo de Javé é alguém que tem o desejo no seu coração de ter o seu coração semelhante ao de Cristo. E nós rezamos naquela jaculatória: Jesus manso e humilde de coração. Jesus manso e humilde de coração. Levante os seus braços e peça isso ao Senhor, que Ele faça o teu coração semelhante ao dele. Peça ao Senhor para forjar o teu caráter, para forjar a nossa personalidade, de modo que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Diga: eu quero, Senhor. Amém. Agora uma outra característica do servo de Javé. Versículo 3: não quebrará o caniço rachado,
não extinguirá a mecha que ainda fumega. Isso significa, irmãos e irmãs, que o verdadeiro servo do Senhor, eu vou pedir para que, se alguém está meio cansado, sonolento, fique de pé, irmão, para que você escute a pregação. Irmãos e irmãs, o verdadeiro servo do Senhor é alguém que não apaga de forma alguma a esperança no coração dos irmãos. O verdadeiro servo do Senhor, ele não quebra o caniço rachado e não apaga a mecha que está fumegante no coração dos homens. Eu tenho visto em alguns lugares, alguns servos que fazem assim. Sabe quando o menino acaba de sair de um seminário de vida? Ele está com aquele fogo dentro do coração, já viram? Aquele ardor, aquele frescor do Espírito. O servo mais velho olha e fala assim: vai apagar loguinho esse fogo. Já viram isso ou não? E o pior ainda, aquelas pessoas que não traçam o caminho do discipulado. Sabe, irmãos e irmãs, na nossa vida espiritual, é necessário partilharmos aquilo que Deus nos dá. Quantos são os servos que, por exemplo, não dão oportunidade para os novatos? Eu não sei se já aconteceu com você, mas quantos são os pregadores mais experientes, que saem por aí para pregar, e não levam o mais novo junto com ele, para dar oportunidade de crescimento para alguém? E infelizmente a gente tem medo do crescimento dos outros. Quantos são os servos que ainda estão caminhando com essa mentalidade, com a mentalidade de não oportunizar o crescimento do outro, estão apagando a mecha que está fumegando, o fogo do Espírito que está fumegando no coração do irmão? O servo de Javé, ele não apaga a mecha que ainda fumega. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga isso para ele: irmão, não apague a mecha que está fumegando. Agora, olha só outra característica. Está escrito: ele não desanimará e nem desfalecerá. Faz assim com o dedo, ó. Aponta para o irmão que está do seu lado e diga: não desanime e nem desfaleça. Você sabe o que é não desanimar e nem desfalecer, né? Significa não desistir nunca. Repita comigo: o Senhor me chamou ao serviço com 16 anos de idade. Eu sou hoje um homem de 41 anos. Isso significa que eu tenho servido ao Senhor ininterruptamente por mais da metade da minha vida. Eu nunca entrei de férias no serviço do Senhor. Irmãos e irmãs, no entanto, quando eu olho para o meu passado, eu me lembro de várias pessoas que iniciaram comigo e que infelizmente não caminham mais. Você se lembra de pelo menos uma pessoa assim? Se lembra? Você se lembra de uma pessoa que talvez era querida para você e que não caminha mais? Sim ou não? Agora eu pergunto para você: qual é a diferença entre você e o irmão que desistiu? Eu compreendo que a diferença é o seguinte: conta-se que em determinado local passou correndo uma lebre e um cachorro viu a lebre, e quando ele viu, ele saiu correndo atrás dela. Um segundo cachorro viu a lebre e saiu correndo atrás da lebre. Um terceiro não viu a lebre, mas viu os cachorros correndo, e ele pensou: é a carrocinha, e saiu correndo atrás dos cachorros. E de repente, irmãos e irmãs, enquanto os cachorros corriam, outros iam se agregando porque pensavam que a carrocinha estava vindo. E ali os cachorros já em disparada, eles pensavam: mas estou correndo tanto, cadê a carrocinha?
e foram ficando para trás. Os únicos que perseveravam foram os 2 primeiros que viram a lebre. Qual é a diferença entre você e, infelizmente, os irmãos que já deixaram a caminhada? É uma convicção interior. Irmãos e irmãs, é a convicção de que há um chamado de Deus para a nossa vida. Olha só o que vai dizer a palavra: eu te segurei pela mão, eu te chamei realmente, eu te formei e te designei para ser aliança entre os povos e a luz das nações. Eu confesso para você, irmão, que nesses mais de 20 anos de serviço, eu já tive vontade de desanimar. Nesses mais de 20 anos de serviço, eu já tive oportunidade de desistir. Nesses mais de 20 anos, eu já tive motivos para desistir. Mas há um fogo que queima dentro do meu coração, irmãos, e uma convicção que Deus coloca na minha vida, a convicção de que o nome de Deus, a boca de Deus, um dia pronunciou o meu nome. É Ele que me chamou, está escrito aqui na palavra. Eu não fui chamado pelo Ronaldo, eu não fui chamado pelo Ayrton, eu não fui chamado pelo Jatir, foi Deus quem chamou a mim e a você, é a Ele que respondemos. Irmãos, quando eu ouço essa voz que ainda ecoa nos meus ouvidos, eu me dirijo ao meu objetivo, que é um dia encontrar aquele que o meu coração ama, e eu não desistirei, até que um dia eu esteja com Ele na eternidade, amém, aleluia. Eu não estou dizendo para você que vai ser fácil, eu não estou dizendo que você não tenha motivo, mas eu estou dizendo que para você, que você é alguém que foi escolhido por Deus. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: você é um escolhido de Deus. Levante os seus braços e diga isso: eu sou um escolhido de Deus. Olhamos então para as características do servo, algumas delas. Agora, irmãos e irmãs, é preciso analisar o que é ser servo. Eu compreendo a graça de ser servo como uma vocação. Se nós olharmos o significado da palavra vocação, nós vamos encontrar no latim a palavra vocare, e vocare significa chamar. Então, se nós somos chamados por quem? Por Deus. E chamados para quê? Chamados para servir. Então é fundamental compreendermos o que é ser servo. Antes, tratando de vocação, Santa Teresa, ela disse uma frase muito interessante. Ela disse o seguinte: vocação acertada é igual a felicidade garantida. Você pode repetir comigo? Mais forte, juntos. Igual a felicidade garantida. Isso significa que quando você encontra o seu lugar na igreja, você vai perceber, mesmo no meio da luta, existe alegria no seu coração. Nós encontramos o nosso lugar. Irmãos e irmãs, e quando nós encontramos o nosso lugar, você percebe que você foi feito para aquilo. Nós nascemos para isso, irmãos. Vocação acertada igual a felicidade garantida. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Vamos ver então o que significa a palavra servo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar um termo hebraico para
designar a palavra servo, que é ebed. Ebed significa escravo. Na Bíblia, quando nós olhamos para isso, e para compreendermos bem o que é ser um servo ou um escravo, ao olhar para a palavra, nós vamos descobrir que o servo, irmãos, ele não dispunha de liberdade, não tinha liberdade. Ele não tinha liberdade nem para expor os seus pensamentos, e nem usufruir dos seus bens, porque ele era propriedade de um terceiro. E havia algumas formas do sujeito, por exemplo, se tornar um escravo, um servo. Primeiro, através da compra. Havia um leilão, passava lá um sujeito e arrematava a pessoa. Essa pessoa que era arrematada, através da compra, ela se tornava então escravo daquele que a comprou. Uma outra forma de se tornar escravo era através do pagamento de dívidas. Na época de Jesus, irmãos, a taxa de impostos, pelos estudos que se fazem, era de aproximadamente 70%. Então era mais do que normal as pessoas estarem endividadas, devendo para o Estado. Então, o que acabava acontecendo é que para pagar a dívida, às vezes o sujeito vendia o filho, ou vendia a esposa, vendia para pagar a dívida. Então uma das formas era para pagar a dívida. A outra era através da autovenda. Como ele vendia o esposo, vendia a esposa, vendia o filho, ele também se vendia para pagar uma dívida que ele tinha com um sujeito. Era interessante que quando a pessoa se vendia, essa autovenda não podia durar mais do que 7 anos, no meio do povo de Israel. No 7º ano, o ano sabático, ela tinha que ficar livre, né? Era interessante esse processo da autovenda. Agora, irmãos e irmãs, o que é que nós então nos denominamos servos de Jesus Cristo? Eu vou ilustrar isso com uma história. Um homem muito rico estava passando por um pequeno vilarejo. E quando ele passa por aquele vilarejo, ele percebe que naquele lugar estava acontecendo um leilão de escravos. Ele olha, estava lá um escravo sendo leiloado. Ele para a sua carruagem, olha para aquele pobre homem que estava lá, cabeça baixa, e as pessoas estavam ali oferecendo R$1, R$2, R$3, R$10. Aquele homem rico desce da sua carruagem, olha para aquele homem que lá estava de cabeça baixa, levanta a mão e diz: eu dou 100 milhões de reais por esse homem. E é claro, ninguém deu um lance maior. Ele pegou aquele homem e colocou dentro da sua carruagem, e foi saindo com aquele homem pelo caminho. Quando já estava à distância, ele pega aquele homem, abre a porta da carruagem e diz para o escravo: pode ir embora, você está livre. O escravo, quando viu a porta aberta, ele pensou: ele vai me matar aqui no meio do mato, e saiu correndo, e correu tanto que ele pôde. Olhava para trás, lá estava a carruagem parada. Olhava para trás, estava a carruagem parada, e ele corria cada vez mais, e corria. Quando ele parou e pensou: meu Deus, esse homem acaba de pagar por mim um preço que eu não valho. Estavam lá dando o maior lance, era R$10, ele deu um lance de 100 milhões de reais, eu não valho esse preço. Ele parou de correr e foi voltando passo a passo na direção da carruagem. E foi voltando passo a passo na direção da carruagem. Quando ele se aproximou, ele olhou para o homem rico e disse para ele: você acaba de pagar por mim um preço que eu não valho. Você me fez um homem livre. Agora que eu sou um homem livre, eu tomo uma decisão: enquanto eu viver,
eu vou te servir. Essa é a tua história e a minha. Irmãos e irmãs, um dia eu e você estávamos condenados pelo pecado. Nós não tínhamos valor algum. Um dia, irmãos e irmãs, eu e você estávamos condenados ao eterno afastamento de Deus. Um dia, irmãos e irmãs, eu e você, quando se olhava para nós, só se via a devassidão e o afastamento de Deus por causa do pecado. Mas veio não um homem rico, o próprio Jesus Cristo desceu no meio de nós, e Ele não pagou 100 milhões de reais por você não. Ele deu a vida na cruz, Ele derramou até a última gota do seu sangue para te comprar, para pagar o preço da sua vida. Meu irmão, você não vale 100 milhões de reais, você vale o preço do do sangue do Filho de Deus derramado na cruz. Olha aqui e veja o teu valor, irmão. Você vale o sangue do Filho de Deus derramado na cruz. Dá uma salva de palmas para Jesus Cristo. Todas as vezes que eu olho para a cruz, não era Ele que tinha que estar aqui não, era eu. Ele fez isso no meu lugar. Agora, irmão, se Ele pagou o preço por mim, e um preço que eu não valho, eu renovo nessa manhã o compromisso. Eu vou te servir, enquanto houver um fôlego de vida em mim. E você? E você? Então levante o seu braço e renove isso com Jesus. Não precisa levantar não. Levante o seu braço e fala: você pagou o preço da minha vida. Renova, meu irmão, aí o teu compromisso de servi-lo. Diga: enquanto eu viver, enquanto houver um fôlego de vida, eu vou me consumir por amor a ti. Entendeu quem você serve? Entendeu porque nós somos escravos dele? Da mesma forma que nós anteriormente, irmãos e irmãs, éramos escravos do pecado, e nós colocávamos toda a nossa vida para servir ao pecado. Agora eu sou livre, porque Ele me libertou. E livre, eu sou livre, é uma decisão consciente. Como homem livre que sou, eu servirei a Jesus o resto da minha vida. Amém? Agora, irmãos e irmãs, quais são as características que são essenciais na vida de um servo? Nós poderíamos enumerar várias, mas eu quero tratar algumas com vocês. Uma delas, disponibilidade. O servo é alguém que se coloca disponível. Eu tenho disposição para servir o Senhor. O que acaba acontecendo nos dias de hoje é que a maioria das pessoas se tornam servos, mas na verdade não estão disponíveis. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci um coordenador de grupo de oração que um dia estava lá distribuindo as tarefas, né? E aí ele chegou para um servo e disse para ele: irmão, você reza a dezena do terço hoje no grupo de oração? O servo virou para ele e falou assim: eu não estou preparado. O cara está de brincadeira, né? Não está preparado para recitar uma dezena de terço. Outra coisa que está acontecendo com os servos que não têm disponibilidade. Nós estamos vivendo na era da modernidade. E aí, por causa da modernidade, a gente ficou um pouco cômodo. O comodismo tomou conta do nosso coração. É o contrário da disponibilidade. E aí, eu não sei se acontece nos grupos de oração daqui, mas tem lugar no Brasil que os servos não querem, por exemplo, fazer oração na casa mais.
Sabe quando um participante pede para a gente ir lá na casa fazer uma oração? Os servos não estão disponíveis para isso. Irmãos, eu vou dizer bem a verdade para vocês. Sabe para que esse microfone aqui serve? Ele serve para amplificar a voz de quem fala nele. Se ele não amplificar a voz de quem fala nele, sabe para que ele serve? Para nada. Um servo que não vive para servir, não serve para viver. Escutou o que eu disse? Repita comigo então. Um servo que não vive para servir, não serve para viver. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Então o irmão tem que ter disponibilidade. Tem que sair do comodismo. Outra característica: um servo é alguém que tem vivência dos sacramentos, participação efetiva na Eucaristia, de preferência mais de uma vez na semana, confissão mensal, quem sabe, ou mais se puder. Tem que ter vivência dos sacramentos. Sacramento do matrimônio. Se tem condições, porque infelizmente é a verdade da sociedade, muitas pessoas acabam se juntando. Então, para ser servo tem que casar, gente, tem que viver o sacramento. Isso tem que ficar claro para nós. Um servo é alguém que tem maturidade emocional. Não é alguém que a gente pode dizer é imaturo, é alguém que tem maturidade emocional e maturidade na participação da renovação carismática, na vida do nosso movimento. Um servo é alguém que aprendeu o caminho da obediência. E eu quero tratar sobre esse assunto com vocês. Por que é que nós nos submetemos aos coordenadores que são eleitos? Primeiro, lá no grupo de oração, a equipe se reúne e elege um coordenador. Na renovação carismática, nós acreditamos que aquelas pessoas que estão eleitas, elas recebem de Deus uma graça especial, uma graça de estado. Nós acreditamos que ao ser nomeadas, o Espírito lhes confere uma autoridade, uma visão, para que elas desempenhem a tarefa para a qual elas foram eleitas. Por exemplo, o Ronaldo é o nosso coordenador diocesano. Então, irmãos, ao ser nomeado coordenador diocesano, Deus vai dar a ele uma visão para onde ele quer levar a renovação dessa diocese. É uma graça de estado. E uma coisa: quando eu participava no grupo como servo, eu tinha uma visão. Quando eu me tornei coordenador do grupo, a visão ampliou. Quando eu me tornei coordenador paroquial, a visão ampliou mais ainda, porque a gente começa a observar os grupos todos da paróquia. Quando eu me tornei coordenador regional, a visão amplia mais ainda. Por quê? Por causa da graça especial que Deus dá. Agora, irmãos, por que é que nós nos submetemos? Deus pode levar o teu ministério a muitos lugares, mas é lá no grupo de oração que você recebe proteção espiritual. Quando eu me submeto, outros vão se submeter ao meu ministério. Olha só, lá em Pelotas, no Brasil, eu era coordenador nacional do Ministério de Pregação. Sabe quantos anos tinha minha coordenadora de grupo de oração? 18. E quando ela dizia prega, eu pregava. Quando ela dizia senta, eu sentava. Sabe por quê? Porque a nossa proteção espiritual está dentro de um grupo de oração. Olha para o irmão que está do seu lado, diga isso para ele: a tua proteção espiritual está dentro de um grupo de oração. Deixa eu contar uma história para vocês. Hoje eu não sou mais o coordenador nacional do Ministério de Pregação, mas eu tenho um lugar para voltar, dentro do meu
grupo de oração. O grupo de oração é uma bênção. Dá uma salva de palmas aí para o teu grupo de oração. Um servo, ele tem compromisso. Escutou o que eu falei? Repita a palavra. Compromisso. Escuta, gente. Vou falar algumas verdades, tá? Tem um dos dons, ou um dos frutos do Espírito, que é chamado de temperança. O fruto da temperança, ele age em toda a história da nossa vida humana. Todas as ações da nossa vida precisam de da temperança. Uma palavra que é, por exemplo, sinônimo da temperança é autodomínio. Isso significa que compromisso, significa que eu tenho compromisso com, inclusive, com o horário de começo do meu grupo de oração. Eu não sei se vocês já viram, mas tem servo que só chega atrasado. Lá no teu grupo de oração tem alguém assim? Tem ou não? Agora, gente, uma situação de problema pode acontecer. Agora, aquele sujeito que só chega atrasado, pelo amor de Deus, vai se converter. Uma outra situação, o nosso grupo de oração se começa às 8. Por que a gente já não começa com o povo que está na igreja? Ao invés de privilegiar quem vem no horário, a gente está privilegiando quem não vem. É compromisso. A gente marca um evento como esse, retiro de servos. O cara vem e depois dá uma saidinha fugido, porque tem outro compromisso. Vamos falar a verdade, gente. Sabe, compromisso é fidelidade. Outra situação. Irmãos e irmãs, o coordenador do seu grupo, quando ele convoca, é nossa responsabilidade responder à convocação. Quando o Ronaldo toca a trombeta e convoca os servos, irmãos, nós temos que nos comprometer. Isso é compromisso com a renovação carismática católica. Compromisso com a formação. Se você, por exemplo, é ministro das artes, o coordenador convocou, é responsabilidade nossa estar presente. Isso é compromisso com o nosso ministério e compromisso com o nosso chamado. Dá um chacoalhão no irmão que está do seu lado e fala para ele: comprometa-se com o teu chamado. Outra característica: o servo deve ser alguém que possui sinergia. Sabe o que é isso? Achou esquisita a palavra? Sinergia é a capacidade de fazer com que os outros deem o melhor de si para a obra. Por exemplo, lá no teu grupo de oração, se você está com a responsabilidade de cuidar de 10 ovelhas, no momento da partilha, o servo que tem sinergia não é aquele que fala o tempo todo, mas é aquele que faz as 10 pessoas falarem. Entenderam? Então ele tira o que a pessoa tem de melhor. Isso é um servo que possui sinergia. O servo deve ser alguém que tem autenticidade. Irmão, nós temos que falar a verdade. A palavra é clara, é sim quando for sim e não quando for não. O resto vem de quem? Vem do diabo, diz a palavra de Deus. Se autêntico. Irmãos, é uma infelicidade a gente lidar com pessoas que têm dupla face. Fala uma coisa na tua frente e outra por trás. O servo verdadeiro é alguém que fez um compromisso com a verdade. E gente, dizer a verdade, muitas vezes, não é algo que vai agradar o outro. Mas nós precisamos aprender a falar a verdade sem ter respeito humano. É muito melhor você expressar a verdade na frente da pessoa do que falar mal dela por trás. Então é um compromisso com a verdade. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: comprometa-se com a verdade.
Põe a mão no teu coração. Está batendo? Tá? No coração de um servo existem dois grandes amores. Ele ama a Jesus Cristo e ama o povo de Deus. Sem esses dois amores, não é possível servir. Então, dentro do teu coração, aí, onde você está com a mão, tem que haver dois amores. Primeiro, amor a Cristo. Segundo, amor aos irmãos. Eu vou repetir. Primeiro, amor a quem? Segundo, amor a quem? Aos irmãos. Agora, irmãos e irmãs, eu quero partilhar com você um pouco a respeito dos deveres do servo. Abra, por favor, a sua Bíblia. Lá na Epístola a Tito, capítulo 3, versículo 1. Tito. Não é costume da gente ler Tito, né? É bem curtinha a epístola. É Tito capítulo 3, versículo 1. Quem achou diz? Muito bem. Olha o que diz a palavra. Admoesta-os que sejam submissos aos magistrados e às autoridades. Sejam obedientes, prontos para qualquer obra boa. Olha que lindo, gente. O servo é alguém que está sempre pronto. Sempre pronto. Isso significa, irmãos e irmãs, que não é possível que alguém que de fato está a serviço de Deus não esteja preparado. Eu preciso estar pronto a qualquer hora para me colocar a serviço do Senhor e do irmão, amém? Então olha só, está pronto para qualquer obra boa. Agora, olha só os deveres. Não falem mal dos outros. Sejam pacíficos, afáveis, saibam dar provas de toda mansidão para com todos os homens, porque também nós, outrora, éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos das paixões de toda espécie, vivendo na malícia, na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Mas um dia, apareceu a bondade de Deus nosso Salvador, e o seu amor para com todos os homens, e não por causa das obras da justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude da sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito, que nos foi concedido em profusão, por meio de Cristo nosso Salvador, para que a justificação obtida por sua graça, nos torne em esperança herdeiros da vida eterna. Amém. Dá uma salva de palmas para esse texto da palavra de Deus. Agora eu queria tratar com vocês, dentro desse contexto dos deveres, sobre 3 verbos. Dentro dos deveres do servo está testemunhar, contemplar e facilitar. Repita comigo. Foi fraco demais, bem forte. Esses 3 deveres devem ser exercidos pelo servo lá no grupo de oração. Testemunhar. Testemunhar o quê? Testemunhar, ser uma testemunha daquilo que Deus tem realizado na minha vida. Irmãos, lá dentro do grupo de oração, quem é o servo? Ele é uma testemunha. Deus operou na minha vida, é por isso que eu estou aqui. Aí, chega um participante novo, nunca viu a renovação carismática. Ele olha para a cara do servo e vê uma alegria estampada no rosto dele. Você foi testemunha. Outra coisa, você contempla. Chega o participante novo, o servo tem fé expectante,
E lá no grupo de oração, olha só, eu penso o seguinte, gente: um servo, quando levanta no dia do grupo de oração, já deve pôr o pé fora da cama e pensar: é hoje, o fogo vai descer. É assim que você se levanta? Você já se levanta assim: é hoje, nós vamos nos reunir, é a comunidade carismática, Pentecostes vai acontecer no dia de hoje. Aí o Ayrton vai pregar: manda fogo, Ayrton, eu estou aqui intercedendo por você, sabe, é essa torcida para que o carisma do outro seja instrumento de Deus. E a gente contempla Deus agindo na vida daquele irmão que veio pela primeira vez, sabe, e aí a gente se apresenta como facilitador, facilitar. A gente facilita para que a graça aconteça na vida do irmão. Um exemplo: você está lá no grupo de oração, viu que tem alguém que veio pela primeira vez, ele está meio tímido lá, encosta no sujeito, acolhe ele. Olhou, tem alguém chorando, põe a mão, reza para ele. Não precisa ninguém mandar, você é servo. Entendeu, gente? Então lá no grupo de oração nós somos testemunhas, nós temos que testemunhar, contemplar e facilitar a ação do Espírito Santo. E com relação ao nosso comportamento, lá no grupo de oração nós precisamos acolher bem as pessoas que estão no grupo. E a acolhida, gente, eu não sei se você já viu, mas sabia que acolhida cura? Já viu ou não? Eu sou prova disso. Lá numa cidade, tinha uma mulher chamada Dona Maria. A Dona Maria era uma serva de sorriso fácil. Já viu aquelas pessoas que você olha, ela está sempre sorrindo? Já ou não? E por ter sorriso fácil, o que a gente fez? Colocou a Dona Maria lá na acolhida do grupo de oração. E a Dona Maria era uma mulher bem gordona, sabe, grandona, assim, ó. Eu vou provar para vocês que a boa acolhida cura. Um dia, a gente observando, foi participar do nosso grupo de oração o Sr. Sebastião. E o Sr. Sebastião tinha caído e estava com um problema na coluna. Lembra que a Dona Maria gostava de abraçar? E a gente está lá observando, vem o Sr. Sebastião todo troncho assim, ó, para o grupo de oração. E a Dona Maria conhecia ele. Quando ela viu ele de longe, ela já foi: ah, Sr. Sebastião! E ele já segurou. Quando a Dona Maria veio, ela juntou ele assim, deu um abraço, a gente só escutou o estralo, fez trac. E o homem saiu pruminho, curado pelo abraço da Dona Maria. Então a gente tem que acolher bem. A acolhida no grupo de oração transforma a vida das pessoas. Vocês estão rindo, mas é verdade. Nós precisamos dar atenção especial para quem chega pela primeira vez. Nós precisamos cuidar. Olha só, qual o dever do servo? Você não foi escalado, não tem problema, está lá participando. Aí você observa, está lá o dirigente, vamos louvar a Deus, e o povo não louva. O que o servo faz? Louvado seja teu nome, Senhor. Aí quem está do lado levanta o braço também e começa junto. Entende, gente? Então a gente leva as pessoas a experimentar. A gente, lá no grupo, a gente é facilitador da ação do Espírito. A gente cuida daquelas pessoas que chegaram pela primeira vez, que por acaso estão chorando. Lá no grupo de oração, a gente anima os participantes. Irmãos e irmãs, se a gente vive uma vida assim, o nosso grupo de oração será uma bênção ainda maior. E um outro desafio: o servo é sempre alguém que está buscando a unidade. Dá a mão para esse irmão que está do seu lado. Vamos fazer um compromisso aqui, gente? Se lá no teu grupo de oração alguém chegar para falar mal de um servo, dá um sorriso e diz assim: você já falou com ele? Porque quando a gente fala para o outro, tem nome isso, é fofoca. E sabe o que a fofoca faz? Ela quebra a unidade. Então lá no grupo de oração, eu e você,
somos chamados a ser sinais da unidade. Na Novo Milênio Neunte, eu já disse isso para vocês, o nosso beato, Papa João Paulo II, disse assim: é preciso considerar o outro um dom de Deus para a minha vida. Nós precisamos nos alegrar com o carisma dos outros, gente. Vocês não fazem ideia o quanto eu fico feliz quando eu vejo alguém pregando melhor que eu. Sabe? Felicidade de ver alguém que você formou sendo fiel a Deus. Felicidade de ver aquele menino que você pegou pela mão, ensinou os rudimentos da fé, se tornar um ministro do Evangelho. Não tem nada melhor que isso. Tem lugar para todo mundo no reino. E lá no grupo de oração, eu e você somos chamados a viver a unidade. A mão desse irmão que está aí do seu lado está quente ou está frio? Sabe por que está quente? Sabe por que está quente? Não é uma pedra, é um ser humano. Sabe, gente? Quantas vezes a nossa reunião de grupo de oração é social só? A gente não se compromete com o outro. Às vezes o irmão faz aniversário, nenhum servo liga. Às vezes o sujeito está passando miséria, ninguém sabe. Vou contar uma história para vocês, continue, irmão dado. Lá no meu grupo de oração em Poços de Caldas tinha um ministro de música que era algo extraordinário, uma bênção. De repente o menino começou a não vir nas reuniões de núcleo mais. E aí a gente foi perguntar ao irmão: o que está acontecendo que você não está vindo na reunião de núcleo? Ele disse assim: estou desempregado, não tenho nem dinheiro para pagar ônibus. O que a gente fez? Começamos a dar toda semana o dinheiro para ele vir de ônibus. O tempo foi passando, passou os meses, e a gente via a alegria sair do rosto do cara. Passou uns 6 meses, o sujeito indo no grupo, mas triste. Um dia na reunião de núcleo, a gente começou a partilhar e perguntamos para ele: irmão, e aí, como é que está? Já arrumou um emprego? Ele falou: não, e começou a chorar. E a gente perguntou: como é que está a tua vida? Você está devendo muito? Ele enfiou a mão numa bolsa e colocou os carnês tudo no meio da mesa. Uma tristeza, estava devendo, nome no SPC. Um levantou, tirou 50 do bolso e pôs em cima das contas. O outro levantou, tirou mais 50, pôs em cima, e a gente foi dando o que tinha. Quando somamos, era o suficiente para ele pagar todas as contas que ele devia. Um cara desse se compromete, gente. Se compromete. Sabe? Quantas vezes o servo não vai no grupo de oração, o dia que ele vai, os outros viram e falam assim: vai chover, hein? Mas ninguém pergunta para o irmão: você está com algum problema, por isso que você não veio? Ninguém pega o telefone e diz: irmão, você não veio essa semana? Você está precisando de alguma coisa? Quem que faz isso? Eu tô acostumado, gente, a viver esse nível de unidade. Eu estou acostumado com irmãos que me conhecem, não porque eu sou pregador, mas conhecem os meus defeitos e me amam com os meus defeitos. Na minha cidade, lá em Poços de Caldas, assim que eu me mudei para Pelotas, eu fiquei doente. Foi no ano de 2009. E na época eu estava sem plano de saúde, recém-chegado na cidade, e eu precisava fazer um exame que eu não conseguia pagar, era muito caro. Os irmãos da minha cidade ficaram sabendo, sem eu contar. Um dia eles só me ligaram assim: como é que você está? Eu disse: eu vou fazer alguns exames. Eles disseram assim: nós estamos sabendo do exame que você tem que fazer. Qual o número da sua conta bancária? Só foi essa pergunta. Eu não estou falando que nós temos que ajudar vagabundo a pagar conta, mas eu estou falando de viver a fraternidade, de ter o outro como um dom de Deus para a minha vida. Eu fico imaginando se a gente fizesse tudo sozinho no grupo de oração. Graças a Deus que tem gente lá. Graças a Deus que eu não preciso fazer o acolhimento, a pregação, ministrar música sozinho. Eu tenho uma equipe. E talvez lá tem gente difícil.
Eu confesso para você, eu sou um cara muito difícil. Mas quando a gente vive a unidade, a gente aprendeu a conviver com o defeito uns dos outros. Olha para esse irmão que está do seu lado e diz para ele: você é um dom de Deus para a minha vida. Diga mais forte: você é um dom de Deus para mim. Aí você pode perguntar assim: Lázaro, mas por que eu devo servir? Abra comigo, por favor, a sua palavra em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 26. A palavra diz: Jesus, porém, chamou-lhes e disse: sabeis que o chefe das nações as subjulguem, e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todos aqueles que quiserem tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, faça-se vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de uma multidão. Irmãos e irmãs, maior alegria está em dar do que em receber. E finalmente, a palavra de Deus ela vai dizer para nós em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, o seguinte: tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor, e não para os homens. Amém? E aí você pode perguntar: como então eu devo servir? O Salmo número 100 diz o seguinte: aclamai o Senhor por toda a terra, servi o Senhor com alegria. Olha para o irmão que está aí do seu lado, diga isso para ele: sirva o Senhor com alegria. Levante suas mãos e diga: eu vou servir ao Senhor com alegria. Mais forte, bem alto. Eu vou convidar você a ficar de pé para rezarmos. Antes de finalizar e rezarmos, de pé mesmo, abra sua Bíblia, por favor, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e fique com a sua Bíblia aberta. Porque é que servir é uma alegria, gente. Deus haverá de, na sua misericórdia infinita, trazer para você pelo menos um fruto do teu serviço. Olha só o que diz no versículo 10, Atos 9, 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Olhem para mim, por favor. Nós estamos olhando para a comunidade primitiva. Sabe quem era Ananias? Ele não era sacerdote.
Ele não era um apóstolo. Ele era um leigo, como eu e como você. Sabe quem era Ananias? Ele era um servo. Ele estava em oração. E Deus então dá uma ordem: vai à rua direita. Lá na rua direita você vai encontrar um homem chamado Saulo. Ele está rezando. Olha o que Ananias respondeu. Ananias respondeu no versículo 13: Senhor, muitos já me falaram desse homem, e quantos males ele fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem o poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei tudo o que ele terá que padecer pelo meu nome. Diante da missão, Ananias olha para a sua miséria humana e olha para a força e o poder de Saulo. Saulo havia dizimado a igreja de Jerusalém. Ele era um homem de autoridade, fariseu de nascença. Ele foi formado aos pés do grande mestre Gamaliel. E Ananias, quando vê o poder daquele homem, olha para o seu limite humano. E ele pensa: eu não dou conta. É uma missão grande demais para mim. Talvez isso tenha acontecido com você, irmão. Talvez quando você olha para a missão, você olha para a tua incapacidade, ou talvez para todas as suas fragilidades humanas. Talvez nessa manhã eu esteja pregando para servos que estão olhando para os seus limites humanos e não para a potência e para a grandeza do Deus que tem te chamado. Irmãos e irmãs, há um desafio no nosso meio hoje. O desafio que Deus está colocando para nós que estamos reunidos nesse retiro é transformar a realidade do nosso grupo de oração. O desafio que Deus está colocando para nós hoje é que a partir de amanhã o nosso grupo de oração não pode mais ser o mesmo, porque eu vim nesse retiro. Ananias olhou para o tamanho da missão e olhou para os seus limites humanos, mas Deus disse para ele: vai. Esse homem, o Saulo, ele é para mim um instrumento escolhido. O próximo versículo, a próxima frase, talvez seja uma das frases mais curtas de toda a Bíblia. E na minha vida, ao meu ver, a frase mais profunda de toda a palavra de Deus. Eu vou repetir. O próximo versículo traz a frase mais curta e a mais profunda de toda a Sagrada Escritura. O texto diz: Ananias foi. Repita comigo: Ananias. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: Ananias foi. Ele obedeceu. Ele cumpriu a missão. E diz a palavra, ele entrou na casa, ele impôs-lhe as mãos e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que te apareceu no caminho, Ele me enviou para que você recobre a vista.
e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante caíram dos olhos de Saulo umas como escamas. Ele recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Depois ele tomou o alimento e se sentiu fortalecido. Ananias foi. O Ronaldo foi. Porque Ananias foi. Saulo se tornou Paulo, o apóstolo das nações. Porque Ananias foi, Paulo pregou em todo o mundo conhecido e chegou a pregação do evangelho em Roma. Porque Ananias foi, o evangelho chegou na Europa. Da Europa, no ano de 1500, chegou aqui no Brasil. Eu e você conhecemos a Cristo porque um dia Ananias foi. Um só homem que se levantou para ir, transformou a história do mundo conhecido. Irmão, eu não sei como vai ser, mas talvez através do teu ministério, novos Saulos serão levantados para anunciar o evangelho para o mundo. Eu estou convidando você nessa manhã a ir e pregar a palavra de Deus sem medo. Eu estou convidando você a ir e transformar a realidade do seu grupo de oração, porque para incendiar uma floresta só é necessário um palito de fósforo. Para incendiar o seu grupo de oração só é necessário você cheio do poder do Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. Dá a mão para esse irmão que está do seu lado. Vamos nos colocar de 2 a 2. 2 a 2. Diga para esse irmão que está do seu lado: o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me trouxe aqui hoje para que você fique cheio do Espírito Santo. Repita isso: o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, Ele me trouxe aqui hoje para que você fique cheio do Espírito Santo. Nós vamos fazer assim: um de vocês vai ser Ananias e o outro Saulo. O Saulo se coloca de joelhos, por favor. O Ananias estende a mão e comece a clamar para que esse irmão nessa hora fique cheio do Espírito. Pode tocar nele, tenha medo não. Toque no irmão e diga: irmão, em nome de Jesus Cristo, fique cheio do Espírito Santo. Receba o poder de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, receba a abundância dos carismas. Em nome de Jesus, que a preguiça, o desânimo, a frieza saia do teu coração. Em nome de Jesus. E vá orando e pedindo ao Senhor que o batize no Espírito. Vai pedindo ao Senhor que realize uma obra nova na vida desse filho. Vá orando no Espírito. Shiria labari kandara labari 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 kandara labari shandara labari kandara labari labari labalara labari 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 la iriviri kandara labalari namalari labari labari shandara labari 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 labalari labala. Solta a tua voz sem medo. Iriviri kandara labalari labali labandara labari kandara labari andara la varia la valaria la valer eria la valaria la valaria la valara la valaria la valaria.
Segure na mão do seu irmão e diga para ele: levante-se como um apóstolo da efusão do Espírito Santo. Amém. Aquele que foi Saulo agora se torna Ananias e se ajoelha. Estenda a sua mão e diga para o irmão: receba em nome de Jesus Cristo a plenitude do poder do Espírito Santo. E comece a orar pedindo a Deus que o batize no Espírito. E comece a orar pedindo a Deus que realize uma obra nova na vida desse filho. Invoque, meu irmão, a presença do Espírito para restaurar, para restabelecer, para consertar as redes. Vai pedindo: vem Espírito de Deus, manifesta teu poder, inunda o coração desse teu servo. Sim, Espírito Santo, vem Espírito Santo. Peça a abundância dos carismas. Vá orando no Espírito. Siribiricandara labaria 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 labalaria labalaria labale. Iribiricandara lavalaria lavalara labaria labaria. Iribiricandara lavalaria lavale. Heria lavalaria lavala. Oro shaidren coramande. Siribiri andara lavalara lavala. Oria dalaria ria ria ria. Segure na mão do irmão que está do seu lado e diga: levante-se como um apóstolo da efusão do Espírito Santo. Vamos unir as nossas mãos. Una a mão com o seu irmão. Levante a mão dele. Solta a tua voz e vá orando no Espírito. Ele viria andar a lavalaria, lavalara, lavaria, 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 lá. Ele a lavaria, lavalaria, lavalar. Oria, lavaria, lavaria, lá. Força na sua voz, irmão. Deixa a unção chegar. Deixa o Espírito arrebatar teu coração. Ele viria lá valor e a shaidren, o coração da ricatara labaraia, ele candari valabaria sindari. Shandalaha balaharia. Siria lavaria lavaria lavalara lavaria lavalo. Siria andara lavalaria lavalara lavaria sindara lavaria 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 lavaria. Siria andara lavale. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Bem forte. Aonde mandar eu irei. O seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Canta, aonde mandar, força. Aonde mandar eu irei.
para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Lá no começo, desde o ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Levanta a mão do irmão e cante. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Só vocês, Aonde mandarem seu amor. Quero anunciar pro mundo que Jesus Ronaldo, a Arquidiocese de Cascavel foi. Amém? Amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Aleluia! Amém! Amém, Senhor. Amém. Só isso? Amém! Rei, rei, rei! Jesus é nosso rei! Rei, rei, rei! Jesus é nosso rei! Rei, rei, rei! Jesus é nosso rei! Amém! Amém! Por que vocês sentaram? Eu fiquei com a inveja santa. Vocês estavam rezando uns pelos outros, eu rezei pelo Clemente, depois as minhas filhas apareceram, rezei por elas. Mas eu queria receber de todos vocês, talvez seja essa Eis aqui, Senhor, o Ronaldo, nosso coordenador. Eis aqui, Jesus, o pastor que está à nossa frente, Senhor. Derrama sobre ele o teu Espírito Santo, a tua graça. Sopra, Senhor. Sopra sobre ele o teu Espírito Santo, Jesus. Uma nova unção, torna-o mais cheio, cheio, cheio da tua graça. Torna-o pleró da tua graça, Senhor. intensifica a oração. Força na oração. Ele peça. Vem Espírito, Oria Balaha, Oria, este Espírito, Oria Dalaria, Oria Dalaha, Balaha, Baria. A ti, Senhor Espírito Santo, a ti, Senhor Espírito Santo. Amém, amém, amém.
Agora sim pode sentar. Prometo que vai ser bem rapidinho.